Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, hoje nós vamos falar a respeito dessa palavrinha aqui, ó, a fé, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, então nós vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 33 e o 34, diz assim: Estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos inimigos. Olha o que é a fé, né? Mas enfim, amados, o que é a fé? Você já parou para pensar? O que é essa palavrinha? Fé, tá? A fé, amados, significa crença, confiança ou credibilidade, ou algo ou em alguém, tá? Nós sabemos que existem dois reinos. Um reino bom, que é o reino de Cristo, né? E um reino mau, que é onde impera Satã e os seus comparsas, tá? Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, né? Nós nos enchemos de amor, de bondade, de perdão, de justiça, né? Nós nos enchemos de sabedoria, né? Por quê? Porque o reino de Cristo é tudo isso, né? Entendeu? Quando nós nos direcionamos para o reino das trevas, né? As nossas atitudes refletem todo o ódio, toda a injustiça e toda a maldade que impera no reino das trevas, tá? Então, às vezes, a gente, né, pensa que está servindo a Deus ou que está servindo a Cristo, né, ou que está pedindo alguma coisa para Jesus e de repente não é, né? Tipo assim, harmonizar, eu tenho uma fé que o fulano lá vai se dar mal porque eu não perdoo ele, porque eu não gosto dele, porque eu quero que ele faça alguma coisa que eu quero que ele faça e ele não faz, então agora eu tenho fé que eu vou destruir a vida dele. Minha fé é tão forte que vai destruir a vida dele. Amados, isso não é fé em Cristo, né? E isso é uma fé no diabo, é o diabo que está agindo através dessa fé. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo nos confunde muito, né? Se você foca a tua fé, né, deposita a tua fé em Cristo, você vai sentir amor, você vai sentir perdão, você vai sentir bondade, você vai sentir justiça e principalmente você vai sentir empatia. Ou seja, você vai se preocupar com aquilo que a outra pessoa pensa e sente. Aleluia. Esse é Jesus. Fora isso, não é Cristo que está imperando através desta fé. Entendeu? Nós precisamos entender, amados, também, que a fé, ela não é racional, né? A fé é aquilo que nós contemplamos através dos olhos espirituais. Por exemplo, uma enfermidade, né? Ah, fulano está com uma enfermidade, não tem cura, né? Mas nós cremos que através da fé, aleluia, nós cremos que Deus vai curar essa pessoa, ou que Jesus já curou essa pessoa, aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu pai, há poucos dias atrás, ele recebeu um diagnóstico do médico que estava doente, que não estava bem, que ia ter que fazer tratamentos e que era grave, tá? Eu orei e disse para ele: pai, você não vai fazer nem tratamento. Você está literalmente curado, em nome de Jesus. O que aconteceu? Quando ele pegou o resultado dos exames, levou para o médico, o que aconteceu? Sumiu a enfermidade. Ele não fez nem tratamento. Aleluia. Através da fé. Fé em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é apenas um testemunho, né? Mas existem muitas outras coisas que Deus pode fazer através
Então, pessoal, nós estamos falando a respeito da fé, né? O que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé? Você já parou para pensar? Em algum momento que você está se sentindo fraco, né? Espiritualmente falando, você gostaria de aumentar a sua fé. O que você deve fazer? A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então, se você quer aumentar a sua fé, você deve se alimentar da palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus nutre a nossa fé, né? Se a fé vem pelo ouvir, né? O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo pessoas que pronunciam o mal? Você está ouvindo pessoas que pronunciam palavras de desânimo? Que pronunciam palavras de maldição contra a sua vida? Né? Ou você está ouvindo palavras de bênção? Palavras de crescimento? Palavras de encorajamento? Aleluia! Palavras de aprendizado, né? Porque uma coisa é uma pessoa que só te critica, vir e te dar um conselho. Chega a dar nojo da pessoa, né? A pessoa só te critica, só te humilha, só te ridiculariza e daí ainda vem querer te dar uma crítica, né? Querer te dar um conselho, entre aspas. Agora, uma pessoa que te ama, que zela por você, que cuida de você, que é tua amiga verdadeira, que você sabe que se preocupa contigo, né? Agora, por esses dias estive doente, quantas amigas minhas me ligaram, Nizara, como é que tu tá? O que tá acontecendo contigo? Tu tá bem? Entende? Nesses momentos é que você entende quem são seus amigos verdadeiros, né? E aí uma pessoa assim chega e te dá um conselho. Ah, Nizara, não faça isso. Ah, Nizara, não faça aquilo. Você vai aceitar, mas, entendeu? Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa te ama verdadeiramente. Entendeu? Então, cuide o que você está escutando. Porque a sua fé, ela é alimentada, ela é nutrida por aquilo que você ouve. Tá bom? Existem muitas pessoas que estão frustradas porque depositaram a sua fé em coisas vãs. Por exemplo, imagens, talismãs, pedras, né? Ou seja, colocou ali na sua mente que aquela pedra ia lhe dar uma bênção, que aquele talismã ia lhe dar uma bênção, que aquela imagem ia lhe dar uma bênção, e aquilo ali não tem poder, né? Quando colocamos a nossa fé em Deus, crescemos muito espiritualmente. Quando depositamos a nossa fé em pessoas, nós temos medo e ansiedade. Amados, nós temos que cuidar muito isso, entende? Por mais espiritual que uma pessoa seja, nós não podemos depositar a nossa fé nela. Nós temos que depositar a nossa fé em Deus. Aliás, os verdadeiros adoradores, né? As pessoas que são verdadeiros ministros de Deus mesmo, eles não fazem com que as pessoas tenham fé nelas. Elas fazem com que as pessoas tenham fé em Deus. Ah, harmonizada, mas eu tenho fé no pastor. Amém, amados. Você deve respeitar a autoridade de Deus que há na vida da sua liderança. Porém, ele também é um ser humano. E daí vamos que você deposita toda a sua fé só no pastor, certo? E daí o pastor, lá por um determinado momento, ele acaba falhando. Porque ele é um ser humano, como você. Entendeu? E aí como é que fica a sua fé? Então, a sua fé tem que estar depositada em Deus. Aleluia. A sua fé tem que estar em Deus. Quando você deposita a sua fé em Deus, você sabe que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem e que amam a Deus. Aleluia. Você ama a Deus? Você serve a Deus? A sua fé está depositada no Senhor? Então fique em paz. Fique tranquilo, que independente do que venha a acontecer na sua vida, Deus está cuidando de você. Bom, vamos continuar então falando a respeito da fé, né? Olha só, para que a nossa fé não seja frustrada, nós temos que alinhar a nossa fé com a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Veja bem, Deus é seu pai e ele sabe o que é melhor para você. Assim como você é pai, como você é mãe, né? Você conhece o seu filho. Você sabe o que é que você pode dar para ele. Você sabe que se você der esse ou aquele objeto, né, para ele não vai se dar bem. Ele vai ficar mal. Ele vai destruir a vida dele com aquilo ali, né? Então, assim, Deus sabe o que é que ele preparou para você e aquilo que não é para você, né? Existem pessoas que ficam insistindo com Deus e Deus dizendo não, 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 não e não. E a pessoa fica se frustrando. Só que, na verdade, ela não alinhou a sua vontade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Olha só, por exemplo, um carro, né? Veja bem, você não vai dar um carro para um filho seu de 9, de 6 anos, de 5 anos. Capaz, a criança vai se matar, né? Então, tem coisas que Deus só vai dar para você quando você estiver pronto, né? Quando ele completar os 18 anos, ele vai fazer a carteira dele, ele vai fazer a autoescola, ele vai aprender, e aí Deus vai dar, né, o carro, o pai vai dar o carro para aquele menino, certo? Porém, se essa não for a vontade de Deus, não adianta. Não adianta. Entendeu? Então, se você quer ser bem-sucedida na sua trajetória de fé, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar a vontade de Deus com a sua vontade. Entendeu? É perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque quando você alinha a vontade de Deus com a sua vontade, tudo acontece. Ninguém consegue impedir, ninguém consegue atrapalhar, as coisas vão andando de vento em polpa, né? Ah, mas o inimigo se levanta, irmã Isara, se levanta. Ah, mas existe um processo de preparação, irmã Isara, enquanto não está pronto, Deus não alcança a bênção ainda. Existe um processo de preparação, enquanto a pessoa não está pronta, Deus não alcança ainda. Tudo isso existe, tá? Porém, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar para Deus qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, tá? Aí sim, aí você vai alinhar a sua fé, né, com a vontade de Deus e aí vai dar tudo certo, tá? Também, amados, olha só, é cientificamente comprovado que a fé tem impactos diretos na nossa saúde, olha só. Física, mental, emocional, psicológica das pessoas. Veja bem, o poder da fé, né? A fé proporciona para nós paz, calma, felicidade, segurança, ou seja, ela libera no nosso cérebro os hormônios do bem-estar e da felicidade, evitando assim levar a pessoa a doenças que podem levar à morte, né? Exemplo, depressão, um nível alto de estresse, né? Pode até infartar uma pessoa, né? Tá? Então, a fé é cientificamente comprovada que faz bem para as pessoas, entendeu? Então, escolha o reino de Deus. Faça uma boa escolha. Escolha o reino de Deus. Alinhe a sua fé com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, aleluia. E desfrute desse bem-estar, que é a segurança, aleluia, a paz, né, a alegria, a tranquilidade de estar focado, né, em Cristo Jesus, aleluia, que é o autor e consumador, então, da nossa fé. Demonstrar a nossa fé em Deus é obedecê-lo. Olha só, a fé está relacionada à obediência. Por quê? Olha só. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos comunicando através das nossas atitudes
que nós confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós. Tá? Amados, também quero falar um pouquinho a respeito da palavra que nós lemos, né? Espiritualmente falando, olha só. A palavra que nós lemos. Venceram reinos. Qual é o reino que pela fé o crente vence? O reino das trevas, né? Quando vem aquela maldade, né? Se levanta aquela fúria do inferno contra a tua vida, contra a vida do teu filho, contra a tua casa, o que que você faz? Contra o teu ministério, né? O que que você faz? Você se levanta e pela fé, aleluia, você vence esse reino das trevas. Tá? Também dizia na palavra que nós lemos, praticaram a justiça, foram justos, aleluia. Como é difícil a gente ser justo, né? Com alguém. Mas, se você quer vencer pela fé, você tem que ser uma pessoa justa, né? Alcançaram promessas. Olha só. Tudo que Deus te prometeu se cumprirá. Para isso, você precisa ter fé e seguir a orientação de Deus. Olha só, e essa orientação é particular, tá? Veja bem, Moisés. Deus mandou Moisés tocar nas águas. O que isso tem a ver? É uma coisa que se tu fosse, né, assim, se ele fosse falar para alguém, Deus me mandou tocar na água. E daí as águas vão se abrir e a gente vai passar. Pensa que coisa sem lógica, né? Mas não. Ele confiou em Deus e ele obedeceu aquilo que Deus falou para ele, né? E por isso ele conseguiu alcançar a promessa de retirar o povo de Israel do Egito, né? Ele tocou nas águas, obedecendo, né, a voz de Deus, e as águas se abriram e o povo passou, né, de pé enxuto para o outro lado. Fecharam a boca dos leões. Quais são os leões que têm se levantado contra a sua vida? Os leões que se levantaram contra Daniel, aleluia, eram leões de falsidade, de maldade, de crueldade, de perseguição, aleluia, de inveja. Esses foram os leões, né? Entre aspas, que se levantaram contra a vida de Daniel. E ele venceu. Venceu através da fé. Aleluia. Escaparam do fio da espada. O que seria isso? Quantas emboscadas o diabo cria para você? Meu Deus, é tanta coisa que Deus já me livrou. Meu Deus do céu. Coisas assim que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que se criou uma coisa dessas aqui? Porque eu tava na minha casa fazendo as minhas coisas, pensando na obra de Deus, louvando lá debaixo do chuveiro, fazendo minhas coisas, né? E como que se criou isso aqui? Meu Deus, que emboscada do diabo contra a minha vida, mas o que é isso? Eu nem sonhava com uma coisa dessas, né? E o mais interessante é que Deus já tinha até me dado o livramento. Geralmente, olha só que interessante, geralmente quando eu descubro, Deus já tinha dado até o livramento. É tão interessante você confiar em Deus, você viver uma vida escondida no Senhor. Aleluia. Quando você se toca, quando você enxerga aquela emboscada, né? Você percebe, meu Deus, eu nem sabia que isso aqui estava aqui, Deus já tinha até me dado o livramento. Entendeu? Escaparam do fio da espada. Aleluia. Apagaram a força do fogo. Aleluia. Às vezes as lutas vêm contra a sua vida com força, né? Vem para queimar você. Aleluia. Mas pela fé, você apaga a força dessa luta, a força desse fogo que está tentando te consumir, tentando consumir a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero encerrar, amados, essa mensagem, tá? Mas eu quero só concluir mais algumas coisas aqui. Olha só. Também diz na palavra que nós temos no início dessa mensagem que da fraqueza tiraram forças. Olha só. Quando você pensa que não vai mais conseguir, quantas vezes aconteceu isso com você? Você disse, Deus, agora não aguento mais, não consigo mais.
né? Deus te dá uma força que você não sabia que você possuía. E essa força vem através da fé. Olha só. Na batalha se esforçaram. Aleluia. Na batalha se esforçaram. Existem batalhas, amados, no mundo espiritual que nós só vencemos através da fé. Nós temos que exercer a nossa fé, se levantar e enfrentar. Aleluia. Porque são guerras, são batalhas. Não é momento de descansar. Quando é uma batalha, você tem que levantar, pegar o escudo da fé e enfrentar, né? Tá? Puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Aleluia. Quando você exerce a sua fé, você põe para correr, né? Os exércitos inimigos, exércitos das trevas, que vem destruindo a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, né? Que quer destruir a tua comunhão com Deus, que quer destruir o teu ministério, os teus objetivos, os teus sonhos, os teus filhos, a tua casa, aleluia, os teus negócios, tudo aquilo que vem para querer destruir você. Se você é um servo de Deus e aquilo vem para querer te destruir, não é Deus, é diabo, entendeu? E o que a gente faz? A gente se levanta e enfrenta e põe para correr esse exército inimigo. Tá bom, amados? Vamos orar? Vamos terminar então essa nossa mensagem exercendo a nossa fé. Eu quero unir a minha fé com a sua fé agora, tá? E nós vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que acrescente a nossa fé, que nos dê sabedoria, né? Para que nós possamos exercer a nossa fé de uma forma plena, aleluia, de uma forma que seja perfeita em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Soberano e eterno Deus que estais nos céus. Neste momento, papai querido, eu só quero te agradecer, Pai, por tudo que você já tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, aleluia, no meu ministério. Eu só tenho a agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor já me concedeu. Papai querido, eu uno agora a minha fé com a fé desta pessoa que está orando comigo. E eu te peço, papai querido, que o Senhor acrescente a fé desta pessoa. Que o Senhor abençoe, Pai, a sua vida. Que o Senhor abra a sua mente, a sua visão espiritual, para que ela possa entender, Senhor amado, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, abençoa, Senhor querido, por onde esta mensagem passar. Que a mente das pessoas possam ser abertas e que elas possam, Senhor amado, compreender o que com palavras simples, Pai, eu pude explicar aqui através desse esboço, através dessa mensagem. Eu sou uma mulher simples, mas eu sei que Jesus também é simples como eu. E eu sei, papai querido, que através dessa mensagem o Senhor pode falar com muitas pessoas. Então, Senhor, abençoe, Pai, essa mensagem por onde ela passar. Acrescente a fé de cada uma das pessoas, Pai, que vai ouvir essa mensagem. Faça com que elas entendam, compreendam o que é a fé e qual é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Pai, eu oro, papai querido, eu clamo, Senhor querido, diante do trono de Deus. Aleluia. Venha acrescentar a nossa fé. Venha, Jesus querido, levantar, Senhor amado, um povo com fé, com alegria, com esperança, Pai. Oh, Jesus querido, eu coloco diante do trono de Deus a minha oração nesta madrugada. E eu te peço todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que tudo que eu te pedi, em nome de Jesus, vou receber. Então, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus. E desde já, papai, eu te agradeço pela resposta da minha oração. Deus abençoe minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós. A paz do Senhor.